que o Barsi sempre falou, né, Fabião? Poxa, a gente sempre alertou com relação a varejo, que a gente gosta de ficar longe, o Barsi sempre falou. E é verdade, pessoal, por que a gente gosta de ficar longe? E eu acho que uma grande lição que fica de Americanas, né? Eu acho que isso para todos os investidores, é que para você ganhar na Bolsa, antes de mais nada, você precisa deixar de perder. A gente está vendo o assunto aí em destaque, eu acho que tem muita coisa ainda para aparecer. Me surpreende que nem mesmo parece que a Americanas sabe qual é a lista de que eles estão devendo, né, os credores, né? Então, assim, tem um disse, não disse, mas eu acho que quando a gente pega a nossa filosofia, que a gente fala aqui todo dia, para focar em setor best, né, e não que o best esteja imune também 100% de algum problema, né, mas eu acho que o best ele consegue tirar, sabe, as pessoas de grandes problemas, né, como, por exemplo, a parte de varejo, que é uma que o Barsi sempre falou, né, Fabião? A gente tem várias lives, eu lembro assim, desde se não me engano, até no material do JBI, né, a gente já fala sobre a questão do varejo, né, para ficar longe disso, né, no treinamento dos 5 à prova de balas também a gente fala disso, e graças a Deus a gente aqui está todo mundo imune a esse problema, né? Mas não que a gente esteja feliz com isso, de forma alguma. Eu acho que isso para o mercado de capitais, pelo trabalho que a gente vem fazendo, desenvolvendo, né, onde a gente tenta democratizar, passar a palavra para mais pessoas, colocar mais gente dentro do mercado, né, isso acaba que é quase que um passo para trás, porque as pessoas ficam mais inibidas, ficam mais preocupadas com esse tipo de atitude. Mas saibam, pessoal, para quem está entrando agora, que isso não é regra, né, isso é uma exceção de mercado, né, e é por isso que eu acho que não deve ficar preocupado de outras empresas de acontecer isso, porque é muito difícil de acontecer um rombo desse jeito. E eu, particularmente, nem lembro de um rombo nesses níveis no mercado de capitais. Não, a gente está falando Americanas aqui, pessoal. Eu falo que a gente se livrou dessa, mas eu acho que é muito mais por conta de metodologia do que de sorte, né? E eu acho que nesse sentido a gente pode dizer que é competência do nosso lado, e eu diria que modéstia à parte isso. E não, isso não quer dizer que a gente esteja imune a erros na Bolsa, né? Eu mesmo já cometi vários, já perdi muito dinheiro com construtora, já perdi dinheiro na OGX, a gente vive falando aqui sobre casos assim de empresas que você acaba colocando seus recursos, acreditando que elas possam ter um futuro promissor, mas uma fraude de balanço é algo muito difícil de prever. Vocês veem que os próprios bancos credores foram pegos de surpresa com tudo isso, né? Então, isso traz algumas lições para a gente, né? Acho que a primeira é a questão do setor. Vocês dois falaram aí sobre, poxa, a gente sempre alertou com relação a varejo, que a gente gosta de ficar longe, o Barsi sempre falou. E é verdade, pessoal. Por que a gente gosta de ficar longe? Porque a gente não gosta do setor, porque a gente tem algum tipo de preconceito? Zero. O setor de varejo ele tem uma dinâmica própria que faz com que as empresas desse setor operem com margens muito baixas, né? Você não tem barreira de entrada, as empresas que atuam no setor acabam não tendo diferenciação. Você quer comprar uma televisão, para você tanto faz de onde você vai comprar. Você vai comprar a televisão que tiver o preço mais baixo. Então você pesquisa Magazine Luiza, Americanas, Via Varejo, Mercado Livre, etc., e vai pela que reunir as melhores condições para aquele produto que você tem. Então, diferenciação é zero. Por operar com margens baixas e uma necessidade de capital de giro permanente, essas empresas acabam gerando lucros e operando com margens extremamente comprimidos. Isso faz com que elas não consigam pagar dividendos representativos em cima do seu preço de ação, da sua cotação, e isso naturalmente mostra para a gente que não é algo interessante. A empresa que paga dividendo constantemente, ela meio que já tem um carimbo, um selo de qualidade que reflete uma capacidade recorrente de remunerar os seus acionistas. Então, não significa que empresa boa paga dividendo e empresa ruim não paga. Não é.
Mas se a gente olhar um histórico, poxa, para uma empresa conseguir pagar dividendo durante 10 anos ininterruptos, por exemplo, alguma coisa de bom essa empresa deve fazer. Ou o setor em que ela atua é interessante, ou o posicionamento dela em relação à concorrência, market share, etc. Então, a gente gosta muito daquelas empresas que operam com margens mais altas, têm uma proteção de mercado e alguma diferenciação. Vocês pegam alguns setores, por exemplo, que a gente investe, pessoal, são setores onde as empresas são duopolistas, você tem setores onde você tem 4 líderes ou muitas compras, aquisições que essas empresas eventualmente tentem fazer acabam sendo vetadas pelo CAD porque concentraria ainda mais mercado. Então, é esse tipo de coisa que a gente gosta, aquelas empresas que não são replicáveis. Você concorda, Jean? Ô, Filipão, eu concordo totalmente e ainda digo mais, viu? Eu acho que a empresa, quando ela paga um dividendo recorrente, e é claro, um dividendo saudável, eu acho que diz muito sobre quem é a empresa, né? O que a empresa espera de um acionista. Porque, assim, existe uma diferença no mercado. A gente tem 2 tipos de empresa. Nós temos empresas que respeitam o acionista, que é um parceiro para continuar com esse acionista ao longo dos anos, e tem empresas que só procuram um financiador, cara. E a gente procura empresas que estão procurando parceiros dentro de uma jornada que pode ser para o resto da vida. Então, tem muita empresa, e na minha visão, a maioria das empresas entram na bolsa procurando financiadores. Né? E eu tô, sinceramente, eu passo muito longe desse tipo de empresa, porque são empresas que você tem 2 possibilidades. Ou você vai ganhar com a rentabilidade, ou você vai perder muito. Não tem um meio termo, né? E quando você está trabalhando com foco em dividendos, a sua perspectiva ela vai mudar completamente. O seu foco vai ser o quê? A rentabilidade ele vai ser uma consequência natural de um investimento em um bom projeto no longo prazo. Né? Agora, e enquanto isso, o quê? Você vai sendo remunerado adequadamente por confiar naquele parceiro, naquela empresa, né, ao longo dos anos. Então, assim, é muito simples. Então, quando você pega empresas que pagam dividendos, né, de forma estruturada, saudável, é um excelente ponto de partida e um excelente sinal aí para você, não é, Fabião? Exatamente, Jean. Porque a gente gosta de recorrência, né? Recorrência nos dividendos, recorrência em bons balanços.